Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Conforme vocês estão vendo, eu não estou em casa, estou de férias no Brasil. Então hoje o cenário será outro. Eu não sei como é que vai ficar esse vídeo, mas eu tenho um relato que veio comigo lá dos Estados Unidos, dentro da minha mala, e eu trouxe para ler ele aqui, então eu creio que ele vai ser especial demais. Se vocês ouvirem um barulhinho aí no fundo, saibam que é por conta disso, né? Eu estou aqui no quarto fechadinha, mas tem um barulho aqui fora na rua, porque tá bem na frente, né, da rua. Então, eu creio que vai ser bênção, novidades e coisinhas que eu quero trazer de lembrança para vocês. Até o dia 15 nós temos alguns descontos que estão acontecendo em relação ao curso de formação em terapeutas, que vai começar em agosto. A imersão presencial, que também tem online, ainda tem vagas disponíveis, então corre e faça sua inscrição, porque vai ser bênção, gente, vocês não têm noção o que vai acontecer ali. Deus é lindo e Ele tem preparado isso, não é de hoje não. Então se preparem, porque vai ser emocionante e inesquecível para todos nós. Vamos ter cura, libertação ali. Vai ser algo que realmente, gente, é o céu descendo à terra. Pelo menos é o que o Senhor já me mostrou e é o que já tem acontecido na minha vida. Não é fácil não, vocês vão entender, eu vou dar testemunho também. E eu vou estar lendo um relato do livro, o lançamento do livro, o livro de relatos. Gente, que livro é esse? Que coisa linda! Gente, vocês não têm noção do que é isso. Eu estou muito grata a Deus acima de tudo e a vocês que estão também junto comigo e que fazem parte dessa conscientização. Vamos então ler esse relato poderoso? Vamos lá. Ele é do jeito que vocês gostam, ele é longo. Não é tão longo, mas ele é grandinho e é profundo. Começando, ela diz assim: olá, meu nome é... E eu vou falar um nome aqui, porque ela deu o nome dela, eu creio que seja o nome real. Eu vou chamar ela de Nádia. Meu nome é Nádia e vou contar a minha história do quase fim. Para o começo, porque foi assim que eu entendi o que vivia. E também não posso me isentar de erros. Ok. Então ela diz que vai começar do fim para o começo. Do quase fim. Ai meu Deus, que emoção. O que será? Ela ainda tá com ele? Tá quase no fim, é isso? Ela diz: em 2019 eu passei por um ano bem complicado, onde tive que confessar uma traição que aconteceu com 3 anos de relacionamento. Gente, já começou impactante o negócio. Ela põe entre parênteses, mais ou menos. Né? Com 3 anos de relacionamento, houve aí a traição, ela teve que confessar que traiu. Gente, ela fala, a confissão foi 9 anos depois. Uau! E ela continua, nesse período estávamos separados e me apeguei muito em Deus, buscando pela minha vida espiritual. E tudo me levou a essa confissão. Eu estava lendo o livro, e ela põe entre aspas, como Deus pode e vai restaurar o seu casamento. E ela põe entre parênteses, não sei se pode dizer o nome. Sim. Pode sim, tem problema não, é bênção, tem que compartilhar, né? Gente, vocês não têm noção, eu gosto de contar o que acontece por detrás dos bastidores. Eu tô sentada em cima de 2 travesseiros pra dar a altura certa, porque eu não trouxe meu tripé, eu não trouxe meu ring light, né, minha luz. Então eu tô na janela do quarto, com a minha câmera em cima da minha mala de mão, e sentada em 2 travesseiros aqui pra dar certinho, né? O tamanho é para vocês, para ficar agradável aqui a leitura. Continuando este relato. Forte já, hein? Ok, ela leu o livro. Deus pode e vai restaurar o seu casamento. E aí ela continua. Foi quando, além da confissão da traição, Deus me mostrou a importância de eu pedir perdão também pela forma que o tratava. Eu o punia pelos erros dele, por ser adicto. Então as roupas que ele deixava sujas, eu jogava fora. Eu dava tratamento de silêncio e por aí vai. Ai, 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 como assim? Será que é uma narcisista, gente? Ai, ai, ai. E ela diz, mas Deus me mostrou que eu tinha que fazer o melhor por eu ser reflexo do amor dele por nós. E um detalhe que eu quero deixar aqui também que é importante é que narcisista, eu creio, né, quando é um grau mais profundo, não tem arrependimento, não tem essa... busca em fazer as coisas certas. Alguns, quando é um grau leve, sim, eu já vi acontecer, ok? Porque são escolhas. A pessoa tem que se permitir e escolher deixar de viver da carne e ser egoísta e viver da vontade de Deus. Alguns têm medo, sim, de ir pro inferno e aí começa a mudar um pouquinho as escolhas que fazem, né?
Mas a natureza dele já é uma coisa que tem um instinto mesmo a fazer o mal, parece que eles se alegram com essas coisas, mas aí, né, conforme Deus entra, a pessoa se torna uma nova criatura. Agora, no caso dela aqui, que ela falou dava tratamento de silêncio e tratava mal e tudo, eu já fiquei aqui, gente, será que ela que é o problema? Né? Vamos descobrir aqui juntos. Mas aí me veio à minha mente, se ela fosse uma narcisista, chances são mínimas dela tentar fazer o melhor, porque ó, a pessoa que quer fazer algo que agrada a Deus, ela teme a Deus. Ela busca, é importante para ela. Isso mostra que o caráter dela é bom e que existe o arrependimento e que ela errou, nós todos erramos, somos falhos, pecamos. Mas a questão é o que fazer com isso quando Deus entra ali e nos mostra isso, quando vem a consciência. Então eu creio que ela não é narcisista não, mas enfim, vamos analisar aí juntos. Continuando, ela diz que ela diz que jogava as roupas dele suja e ela punia ele pelos erros dele por ser adicto. Do que será que ele era adicto? E ela dava tratamento de silêncio e por aí vai. Ixi, era mais. E ela continua, mas Deus me mostrou que eu tinha que fazer o melhor por eu ser reflexo do amor dele por nós. E sou de família cristã e batizada. Quando confessei, ainda estávamos separados, ele me procurava apenas por necessidade. E depois da confissão ele disse que estava pensando em voltar para casa e tudo mais. Foi terrível. Em um dia de fúria ele descobriu a minha casa e tive que me esconder por um tempo. Mas depois fui amolecendo, ele usava um amigo para me mandar mensagem e acabamos reatando. Por incrível que pareça, algumas coisas melhoraram e ele não deixou de ser adicto, mas trazia mais dinheiro para casa e não sumia por dias. E ela diz, sim, eu me contentava pelo mínimo. Logo que reatamos, ele dizia perdoar por me amar demais e eu, por culpa e amor, queria meu casamento e família de volta. Quando voltamos, descobri redes sociais dele, envolvimento com outras mulheres, mas ele voltou para mim, na minha cabeça era o que importava. E ela diz, boba eu, acreditei que as outras eram momentos e eu a escolha para a vida. E ela diz, já eu segui firme no propósito de ter minha família e não dei abertura para ninguém. Nesse mesmo ano passei por uma situação familiar onde precisei cuidar do meu pai acamado e ele ajudou muito nesse período. Claro que quando queria, e ela põe risos. E ela diz, porque tinha vezes que atormentava mesmo eu cuidando do meu pai, mas eu aceitava pela culpa que eu sentia. E eu continuei na minha fé e resolvemos nos casar. Primeiro foi o religioso por não ter tido tempo de preparar tudo para o civil. Foi um dia bonito apesar dos pesares e eu acreditei que saindo do pecado da fornicação teria mais brechas fechadas e o inimigo não teria mais tanta legalidade para destruir minha vida. Afinal, todos cometemos erros, mas o arrependimento e perdão apaga tudo. Meu pai faleceu pouco tempo depois e também veio outra separação. Ele sempre jogava na minha cara a traição e isso, em conjunto com o vício dele, era terrível. Uau! Fui mandada embora do trabalho e tive que pegar dinheiro emprestado para alugar uma casa, pagar correto e ele não ajudou. Mas depois acabamos voltando. Hoje percebo quanto eu era dependente emocional, realmente. Olha, aqui já deu pra ver que não é narcisista não, mas vou falar uma coisa. Dependente emocional também faz umas coisas esquisitas, viu? Nós sabemos. Porque também é um problema ali, tem que tratar. A diferença que eu vejo é que o dependente emocional, ele tá ali pra dar, pra ele, né, aliviar as feridas que ainda estão abertas. O narcisista, ele suga pra tentar aliviar essas feridas. E a diferença é que, graças a Deus, nós que fomos um dia dependentes emocionais, ou alguns que ainda são e estão buscando esse tratamento, essa busca vem. A gente quer sair desse lugar, a gente sofre. O narcisista, ele já faz o outro sofrer e ele não reconhece que ele precisa também de cura e aí ele passa a vida, né, projetando o que tá neles no outro, para aliviar isso daí. Mas graças a Deus, então, você não é narcisista, não. Tratamento de silêncio, então, é o que eu falo, gente. A intenção no coração é o que conta. Porque narcisista dá tratamento de silêncio para punir, para que você se sinta uma pessoa que não existe ali, insignificante. E nós, no caso, quando damos tratamento de silêncio, é para nos proteger, né? Então, vamos lá, continuando. Fui mandada embora do trabalho, né? Tive que pegar o dinheiro emprestado e ela disse que percebe hoje que ela era dependente emocional. Eram brigas que ele xingava, gritava e me culpava por tudo. Ele era o santo e vítima da traição. Separamos novamente e ele sempre voltava para as redes sociais.
Nessa época, algo já tinha me dado um alerta. Vi que muitas dessas mulheres eram antigas conhecidas e até falei pra ele que parece que ele quem vivia num passado mal resolvido e não eu. Fora as novas que ele sempre arrumava várias. Eu não tô com a minha bandeira vermelha, gente, mas imagina, a bandeira imaginária vermelhaça. E aí ela continua. Foi quando eu perdi a minha avó, a mãe que eu tinha na vida, que me criou e eu estava arrasada. Contei pra ele e ele perguntando se podia voltar pra casa. Estamos reatando e ele sempre me procurava. Demorei para responder porque estava no trabalho esperando para ir embora. Afinal, minha avó tinha acabado de falecer e ele me cobrando para responder. Aceitei ele de volta. Passou a noite comigo no cemitério. Na hora de fechar o caixão, eu desabei no chão e senti que alguém pegou o meu celular. Mas como eu estava muito abalada, sem conseguir abrir os olhos, imaginei que era para não perder. Quando retornei para a frente do cemitério, lá estava ele com aquela cara de perturbado, me perguntando sobre uma foto que eu tinha mandado para ele e ele não lembrava. Achava que era para outro. E ela diz, meu Deus, acabei de enterrar minha avó. E falei isso para ele. Aqui ficou outro alerta também, sim, bandeira imaginária. Como que ele não lembraria de uma foto minha? Além disso, ele falou que um tio estava se aproveitando do momento enquanto estava caída no chão e me abraçando de forma que não devia. Gente do céu, eles têm uma maldade. A mente deles é suja, é podre, tudo eles veem malícia. Porque tá neles, né? Mas, gente, ela diz, que horror, isso não aconteceu, estávamos todos na mesma dor. Mas eu, claro, relevei, não sei explicar o porquê. É surreal, é surreal. E continuando, ela diz... E como os papéis para o casamento do civil tinham chegado dias antes, isso me pesava demais. Eu me cobrava pela família, pelo casamento. Eu queria muito mudar toda aquela situação e casamos no civil pouco mais de um mês do falecimento da minha avó. Ignorei as mulheres que ele se envolveu, todas as brigas, todo o medo, toda a incerteza. Inclusive, uma das mulheres que ele manteve contato mandou mensagem para ele logo que voltou para casa. Ele me culpava que eu errei primeiro e dei abertura para tudo aquilo. E eu aceitava por achar que sim. E como estávamos para nos casar e foi ela que mandou mensagem falando que ele estava sumido, pensei que quando estava comigo era fiel. Ai, gente, é assim, né? Entre a morte do meu pai e da minha avó foi 1 ano e 1 mês. Estava muito abalada porque foi tudo muito próximo. A confissão, o acidente do meu pai e cuidados com uma pessoa que dependia 100% de mim, filho com 4 anos e uma adolescente de 15. E morte do meu pai, que partiu em meus braços, demissão, mudança, separações, morte da minha avó. Gente, é desse jeito, né? É um momento muito vulnerável. Eu acreditava que, estando casada corretamente, tudo seria diferente. Teria o nome dele, um juramento perante homens e Deus novamente. Mas com um papel assinado e que, enfim, as coisas se acertariam depois de tanta dor. Eu precisava de um refúgio, de um lar. E ela fala pura ilusão e põe 3 pontinhos. As brigas continuaram, a desconfiança, o vício. Depois do casamento no civil, tivemos pelo menos 3 separações. Uma delas é que, por causa da desconfiança e trauma que eu causei, era difícil ter ele sempre agressivo e me acusando o tempo todo e eu pedia para ele ir embora. Mas, enquanto estava na minha casa ainda, fez Instagram. Ele foi embora e depois consegui ver as pessoas e lá estavam as mesmas. Perdoei e voltei. Outra foi depois de um pesadelo com traição que acordei com o impulso de olhar o celular dele e lá estava o histórico de Facebook. E ela põe entre parênteses. Era um fake, porque comigo ele não tinha redes sociais. E ela diz, era um fake, o histórico do Facebook com visita nas páginas de várias mulheres. Detalhe, esse dia que tinha histórico, eu e meus filhos fomos passear em outra cidade e ele não quis ir. E quando confrontei sobre o que vi no celular dele, claro, ele saiu do trabalho e foi usar as drogas dele e nem para casa voltou. Estávamos para nos mudar de casa e eu falei que só queria que ele cumprisse pelo menos com esse papel de homem, ajudasse na mudança e fosse embora. Ele se cansou pelo meu silêncio e não fui dormir nenhum dia com ele no quarto e depois de 15 dias ele foi embora. Eu jurava estar forte e decidida que não queria mais isso. Bloqueei no WhatsApp por 3 meses, mas eu, por mais que não admitisse, estava tendo crises de ansiedade por causa do término. Abstinência. Ninguém sabia, ela diz. Perto do aniversário do nosso filho,
O mais novo é filho dele, ela diz. Ele se aproximou e eu, claro, aceitei depois de 5 meses separados. Pouco antes ele estava comentando minhas fotos no status do WhatsApp. Sempre me elogiando, tinha ido levar bolo de aniversário dele e isso foi me amolecendo. No dia do aniversário do nosso filho, em 2024, parecíamos um casal feliz. Fotos, abraços, porém algo me intrigou. Ele sequer postou uma foto com o filho. Ela diz de novo, deixei passar. Ele parecia um pouco resistente a voltar para casa, mas soube pedir minha ajuda para arrumar a moto, ela diz, risos. Algumas semanas depois ele voltou, eu tentei pôr tudo em pratos limpos e que ele me contasse tudo o que aconteceu, porque eu achava que tinha o direito de saber. Ele se irava e saía de perto de mim. E um dia o meu filho perguntou qual era a senha dele e adivinhem, ele falou. Na verdade, meu filho falou algo aleatório e nem tem acesso às redes sociais e o pai acabou falando a senha do Instagram. E acho que estava meio bêbado nesse dia e nem sequer percebeu, tanto que nem se lembra disso. Ah, e ele mentia que tinha excluído quando na verdade só desativava. Entrei e infelizmente vi que na semana que ele me procurou, ele estava falando com amigos que a tal mulher tinha dado um pé na bunda dele. Essa era nova, nunca tinha visto. Tá aí o motivo de não ter postado fotos do nível do filho. Ele queria ter esperança com ela ainda. E depois de um tempo eu perguntei por que ela terminou com ele e ele disse que era por ele ter filho. Uau! Já outras de antes estavam lá e ele tentando e tentando. A maioria nem sequer o respondia, mas tinha foto com outras e encontros marcados, inclusive uma mensagem para uma amiga que eu nunca soube que existia. Ele falava que agora poderia mandar mensagem sem se preocupar porque tinha se mudado. Ou seja, conheceu enquanto estava na minha casa ainda. Uau! Uma delas ele procura desde 2019 e a maluca iria... a maluca iria vir conhecê-lo e trazer uma bebê de 8 meses para outra cidade e ele pedia fotos dela de lingerie, como fazia antes. Perguntei depois se era esse tipo de mulher que ele queria. E ela põe entre parênteses, aqui vale lembrar do porquê ele não se lembrava da foto que eu mandei para ele, afinal ele recebia a foto de outras mulheres. A foto que eu enviei foi uma humilhação, porque eu queria mostrar para ele que eu também era muito bonita e se eu quisesse poderia postar outras fotos sensuais, mas não era da minha índole. Nesse dia ele até falou se era certo uma mulher que se dizia crente mandar aquela foto e ela põe kkkk e eu respondi que ele era meu marido e não qualquer um. E tem mais, uma outra de um lugar que ele já trabalhou e essa foi o estopim das brigas e quando eu realmente comecei a ver os sinais e ela põe em letra maiúscula do jogo narcisista. Ele tinha voltado a fazer uns extras nesse local e óbvio que eu não me senti confortável e cobrei isso dele. Falei que ele nem deveria sequer pôr os pés lá. O local era na rua da minha casa, então eu devia ser motivo de falatórios, mas claro que a culpa era minha. Foi aí que ele, em todos os momentos, falava da traição, que nessa altura já tinha 4 anos da confissão e 14 anos da traição. Ah, mas eles não esquecem. Eles são vingativos e vão usar isso para te torturar. Falava que não tinha superado e que tudo o que fez foi por vingança, para saber como era esse sentimento de estar com outra pessoa e que eu fiz muito pior, porque ele nunca teve relação sexual com outra mulher e que a minha traição foi com alguém próximo e isso fazia eu ser a pior raça que existe. Meu pai do céu, sem noção. É desse jeito, hein? Olha, você vai lá ler o livro, você vai lá e confessa e agora esse homem faz o inferno e tudo que ele faz de errado, ele vai justificar pelo teu erro. Então ele nunca te perdoou, ele nunca aceitou, entende? Meu pai do céu, ninguém merece. E ela continua, eu sempre respondi o mesmo. Acredite no meu arrependimento e ele dizia que isso foi só porque ele descobriu e eu sempre falando que nunca confessei antes por vergonha e medo e que o arrependimento era provado em eu nunca mais ter traído. Gente, o que importa é você e Deus, tá? Você fez o que Deus ensinou perante Deus, o que precisa é que Deus acredite. E ele sabe do seu coração e ele não quer acreditar, o problema é dele, né? E ela fala, mas para ele não era assim. Eu era uma covarde quando fugia para a casa do meu genro, quando ele estava totalmente alterado, que eu achava que ia me matar.
Gritava, queria trancar a casa para eu não sair, e uma vez foi atrás do Uber que eu estava. Ele ameaçava o motorista, que ficou assustado e queria parar enquanto eu pedia pelo amor de Deus que não parasse até encontrar uma viatura, e meu filho sempre presenciando tudo. Quando ele misturava bebidas e drogas era pior, era terrível, e teve uma vez que, falando da traição, quase me enforcou. Meu Deus! E isso eu nunca contei pra ninguém. Nesse dia, o meu filho estava na escola e a minha filha na casa do namorado. Eu passava a noite lá, mas acabava voltando porque tinha que trabalhar e meu filho ir para a escola. As coisas foram ficando cada vez piores. Eu troquei de celular e dei o antigo para ele e ele me ajudaria a pagar o novo. Bem, eu apenas desinstalei o WhatsApp para conectar no aparelho novo e por preguiça deixei tudo, absolutamente tudo lá. Mas o que era para ser visto como um ato de segurança e verdade, em eu não ter medo de deixar tudo como eu usava, se tornou uma arma contra mim. Ah, mais uma, né? Passado uns meses, ele começou a me cobrar pelas viagens de Uber de 10 anos atrás. Depois foi o Google Maps que mostrava lugares aleatórios e que na cabeça dele eram motéis e hotéis que eu ia. É o que ele fazia, né? Ou faz. E ela diz, de 10 acusações, 8 ou 9, ele provava onde estava por fotos. E eu dizia o tempo todo, acredite na minha honestidade, eu nunca mais te traí. Claro que ele fazia isso quando estava drogado e por mais que eu mostrasse, ele não entendia ou não queria. E sempre nas recaídas de 15 em 15 dias era o mesmo inferno. Só ficávamos bem quando ele queria. Nos outros dias era um amor. Abraços e beijos, que ele não era nada sem mim, que tinha me perdoado sim, e via quem eu era, e eu perguntava quem era ele afinal. E um dia, sem eu entender o porquê, apareceu algo sobre narcisismo e eu abri. Yes! Eu amo! Assim foi comigo, não sei com você, mas deve ter sido também dessa forma. Comecei a ver como eles agiam com manipulação, mentiras e projeção. Passou a fazer sentido, afinal eu nunca mais traí e as acusações dele não tinham fundamento. Comecei a entender que não era mais sobre mim. Eu fazia aulas de dança cristã e até isso ele causava transtorno. Uma vez me viu subindo no ônibus e meu filho com dor de cabeça quis ficar com ele. Falei com ele no caminho e depois parei de responder até chegar no local, que é uma igreja. Expliquei que me dava enjoo usar o celular com o ônibus em movimento e no ponto de ônibus era deserto e por isso só peguei o celular quando entrei no local. Ele dizia que era para ir dançar para machos de lá. Meu Deus, são paranoicos, né? Eu era membra e coordenadora de uma igreja e nisso ele também começou a me perseguir. Falava que eu gastava demais com passagem, com dízimos. Detalhe, nessa igreja eu vi a mulher que ele disse aos amigos que largou ele antes do aniversário do meu filho. Ela era dessa igreja. E como se não bastasse, a que ele sempre procurou e mandou mensagem logo que voltou para casa também vi lá. Uau! Essa não era de lá, mas passou por mim várias vezes até eu entender quem era. Isso foi no dia que ele tentou me enforcar. O capeta estava solto e ela dizia eu segui firme. Quando ele me acusava da traição, eu perguntava se ele não via o tanto que também tive que perdoar. E que o meu erro e o erro dele, se fossem colocados em uma balança, já estaria pesando mais as várias traições dele. Mas ele não via isso, né? Claro. E ela diz, esqueci de contar que quando voltou para casa, além de eu ter tido acesso ao Instagram dele, ver várias conversas, vários encontros dele, que ele tinha marcado todas as fotos do celular dele para o meu computador e nisso vi fotos, conversas, inclusive essa que era membra da mesma igreja que eu, tinha a foto dela na igreja, tinha a conversa deles printada exatamente no dia do nosso aniversário de casamento que eu mesmo, separada, pensei nele e achei que ele poderia me fazer uma surpresa e me mandar um presente. Ela fala, bela surpresa eu tive mesmo. Ele não sentia nenhum remorso, nenhuma culpa, apenas me culpava, sempre dizendo que foi por vingança, mas eu até falava que vingança seria se ele fizesse para eu ver, mas não, ele sempre me bloqueava nas redes sociais e nunca postava nada do WhatsApp, além de frases motivacionais de bom dia, que era o que eu tinha acesso. Exatamente, isso tudo é manipulação, tudo isso é para ele justificar os erros dele. Então, ele pode errar e ele vai justificar falando, você fez pior.
E isso não é mudança. Você nunca mais traiu. Porque você tem temor a Deus, ele não. Então, assim, ele continuou fazendo tudo de errado e ainda vinha falar que ele fazia as coisas erradas pra se vingar de você. Meu filho, você tem que perdoar. Assim como você perdoou, se arrependeu e pediu perdão. E ele, é diferente pra ele, né? Pra ele não precisa. É perfeito. Ele é o bom. Não justifica. E Deus ensina a não se vingar? Quem ele é o nosso vingador? Então não justifica. Isso é conversa de boi pra dormir. Continuando. Das frases motivacionais no WhatsApp. Ok. Uma vez até postou uma foto comendo açaí com alguém. E a frase era que estava melhor agora. Não mostrava quem era. Apenas os 2 açaís, enquanto ele estava bloqueado no meu e minha filha me contou. Às vezes eles fazem isso só pra provocar, às vezes estava sozinho, tira foto, porque não mostra a pessoa, né? Tá com medo de quê? Tanto que quando voltamos, eu planejava para a gente sair juntos, só nós 2. Era como se fosse para recompensar ele nunca fazer isso comigo, eu implorava por mais. Segui vendo vídeos e conhecendo o narcisismo, mas ainda achava que ele poderia ser apenas traumatizado pela traição. E foi quando fui me dando conta. E aí vamos para o começo, ok? Muito bom, gostei de ver, foi diferente o teu relato, né? Agora ela vai pro começo. Nos conhecemos e foi uma pessoa que fazia por mim e pela minha filha o que o pai dela não fez. Levar para comprar doce, dar atenção... E ela põe entre parênteses, eu o via como uma pessoa ótima. Ele sempre me contava sobre a família que o excluía e até trancavam a casa para ele não entrar. E ele se apegou à minha avó, que na época eu morava com ela. Entre parênteses, ela diz, ele se vitimizou para me conquistar e me fazer acreditar que era injustiçado e abandonado. Exatamente, nem precisei falar, ela mesma já sabe. Glória a Deus, né? Libertador quando a gente tem essa consciência. Ela diz, mas lá no começo do namoro ele trocou e-mails com uma ex e jurava amor eterno. Inclusive segue ela atualmente nas redes sociais e ela põe risos. Teve alguns vacilos da minha parte nessa época também. Era nova... acabado de sair do relacionamento de quase 5 anos com o pai da minha filha e eu estava meio deslumbrada com a nova vida. Mas o baque maior foi quando soube que ele era usuário de drogas e por eu não ter nenhum conhecimento ou convívio com achava que ele poderia mudar, deixava de pagar as contas, roubava dinheiro da minha carteira. A mãe, que até então não prestava, segundo ele mesmo, passou a ser a supermãe e ele virou o bebê da mamãe. E nisso negligenciava ainda mais com a nossa casa por querer ficar na casa da mãe. Foi aí que a tal pessoa entrou na minha vida, sabia de tudo isso e eu fui fraca e caí por querer atenção. Entendi, a pessoa que ela diz lá no começo que é a tal pessoa da traição, né? Eu contei pra ele que não acreditou que a tal pessoa estava dando em cima de mim e eu me senti um nada. Não justifica, mas acredito que foi isso que contribuiu para eu cair nessa cilada de trair. Principalmente por a pessoa me falar que ele nunca iria largar as drogas porque gostava de usar. E não sei o que eu queria, caí numa ilusão, que nem eu entendo, já que não larguei ele para ficar com o outro. E depois sim me arrependi e nunca mais traí. Quando ele me perguntava quanto tempo durou e eu não sabia responder, ele se irava, mas eu realmente não tenho como lembrar. Saímos 2 vezes e eu contei. Deixa eu falar uma coisinha aqui interessante antes de terminar o relato, ainda falta um pouquinho. Mas sabe o que acontece? Quando você se relaciona com um narcisista, eles não te dão atenção, eles não te dão carinho. E você ainda nem sabia que você tinha dependência emocional na época. Então você também tem as suas carências. E aí acaba vindo outro pior. Outro narcisista, às vezes vem um psicopata ainda. E você com um que não faz nada e o outro vem oferecendo tudo. Você na vulnerabilidade, ainda esse traste aí, falando que vai ficar com as drogas e que não vai largar, né? Não te dá atenção, te trata como nada. Aí acabou caindo lá. É por isso que você acabou, né, sendo uma presa fácil para esse outro abusador. Ai, ai, ai. É por isso, mas enfim. Ela diz que sempre tivemos brigas feias e eu achava que era somente por causa do vício. Depois de entender o narcisismo, comecei a lembrar de quando ele ficou com muita raiva por eu ter presenteado um parente com uma peça de skate.
Na época eu só via que era porque a família dele nunca o apoiou no esporte e ele ficou com ciúmes. Hoje entendo que narcisistas são invejosos. Exatamente. E muitos narcisistas vão usar de desculpa e a gente acaba... Ai, tadinho, ele é assim, ele fica nervoso por causa das drogas. Não, é porque é assim mesmo. Já é do caráter. A droga só potencializa o negócio, né? Só faz a máscara cair mesmo. E ela diz, me lembro quando comprei ovos de Páscoa para meus filhos e ele também ficou irado porque estávamos sem dinheiro. Mas era o meu dinheiro reserva e estávamos sem dinheiro por causa do vício dele. Ele não trazia dinheiro para casa e queria que eu me virasse para ajudar. Mas como podia ficar com raiva por eu presentear meus filhos? Filho dele! E ela fala, inveja, é inveja mesmo. Uma vez, a irmã dele, em mensagem, me falou que ele era psicopata. Todos viam, menos eu. Ele só pensava nele, não se importava com ninguém. Várias vezes tentei ajudar para internação. Até fui em rodas de conversa com psicólogos em uma clínica para adeptos. E ela termina, né, dizendo aqui que ela era codependente dele. Eu achava que podia salvá-lo desse mal. No dia do nascimento do nosso filho, enquanto eu estava no hospital, ele fez um Facebook fake para seguir uma mulher e trocar mensagens. Depois da descoberta da traição, ele fala que é porque eu que abri as brechas para isso. E aí ela pergunta, mas e o e-mail com a ex? E as outras coisas que ele fez, como cobiçar mulheres antes da minha traição? Nunca contou, né? Ele se incomodava com a minha filha, achava que ela tomava muito do meu tempo. Claro, ele queria que só tivesse tempo para ele, lógico. E ela diz, hoje eu entendo. Meus tios que ajudaram na minha criação, não apoiavam nosso relacionamento por esse jeito dele. E ele queria me afastar dos meus tios. Falava que eles que atrapalhavam nosso relacionamento. Mas nunca via os próprios erros e motivos da minha família não querer ele comigo. Exato. Eles são perfeitos. O problema é sempre o outro. E vítimas do mundo, tadinho. Lembra como que foi lá no começo? É sempre assim. Enfim, sempre teve traços narcisistas desde o início. Eu não via, não conhecia e culpava as drogas. Uma vez fui para o velório de um parente e ele atormentava o tempo todo com mensagens e isso me fez lembrar que na morte da avó dele, ele nem sequer foi e eu não o via mal por isso. Sempre frio e eu não via. Ligações infinitas para saber onde eu estava, até na hora do culto ele queria que eu atendesse. Hoje vejo que é um padrão de controle, né, para me isolar, manipular, as mentiras, a triangulação. Por vezes me pedia para largar o trabalho e cuidar só da casa e dos filhos, porque quando eu estava em casa tudo funcionava melhor. Casa arrumada, comida na hora, e eu pensei em fazer isso, mas como foi depois da descoberta da traição, as brigas eram intensas e eu tinha medo. Hoje vejo que era uma forma de me controlar, sim, para você depender dele de tudo, tudo para tudo. Eu via dele que eu era porca, preguiçosa por não manter a casa sempre em ordem. E quando eu falava que trabalhava fora também, e então a obrigação era dos dois, ele jogava na minha cara. Ele jogava que minha filha então era obrigada a fazer tudo, cuidar do irmão inclusive. E ele nada. Oba, oba. Vida de narcisista, né? Só existe por todo mundo servi-lo. E ela diz, uma vez me chamou de encostada, acomodada. Logo eu que até as cuecas dele era do meu dinheiro. Sempre me chamando de frustrada e que meu amante não me quis e que ele foi o único que quis me assumir por eu ser uma PUTA e que nunca encontraria alguém igual a ele. É melhor assim, né? Traste que nem você ou ser narcisista, seu infeliz, vítima do mundo. Toma vergonha na tua cara? Infeliz? E ela diz, ele sempre com grandiosidade falando de si mesmo. Sim, coitado, não se enxerga, né? Se enxergar narcisista não dá, né? Não dá. Quando eu estava cuidando do meu pai e pedia para ele parar de gritar e xingar em respeito às condições que meu pai estava, ele disse que morra e assim não dá mais trabalho. E eu não lembro como foram as palavras dele para minha avó, mas foi algo pesado também. Minha avó guardou a fé dela até o fim. Era uma mulher de Deus. Quando eu estava cuidando do meu pai e pedia para ele parar de gritar e xingar em respeito às condições que meu pai estava, ele dizia que morra e assim não dá mais trabalho. Gente do céu. Eu não lembro como foram as palavras dele para minha avó, mas foi algo pesado também.
Minha avó guardou a fé dela até o fim. Era uma mulher de Deus e que ele ofendeu. Uma vez ela ia dormir em casa, estávamos separados e ele achou ruim por não poder ir para lá. Minha avó tinha demência senil avançada e ele não a respeitava. Respeita ninguém, infeliz, meu Deus do céu. Eu espero que ela não esteja mais com ele, gente. Continuando, no final do ano passado, eu ia passar por uma cirurgia e comprei ingressos para o circo, já que ficaram poucos dias e depois não poderia mais sair. Aí ele vai ser a atração principal. O palhaço narcisista. No dia estava chovendo um pouco, mas fomos de Uber e ele iria quando saísse do trabalho. Combinamos dele sair mais cedo para se arrumar e como ele nunca fazia nada com a gente, eu fiquei com ansiedade o dia todo. E não era à toa, ele simplesmente disse que por causa da chuva não iria. E mesmo eu falando para ir de Uber, não quis. Tudo ele arruma uma desculpa, né? A desculpa para tudo que ele faz de errado é você ter traído ele. Você foi lá e confessou e olha o que você tomou, né? Tortura. E agora? A culpa agora é a chuva. A chuva, ele não vai, entendeu? Aí você traz a solução, ele não quer a solução. Ele quer o problema porque isso vai ajudar ele a fazer o que ele quer, né? Te infernizar, estragar o teu prazer, né? E ficar lá na tristeza dele, na frustração dele, na miséria dele. Continuando, nesse mesmo dia teria uma festa na empresa que ele trabalhava e eu acho que ele não foi para o circo para depois não falarem que ele não foi para essa festa. Sim, porque já havíamos brigado pela falta de posicionamento quanto a patroa queria obrigá-lo a ficar em grupos de bagunça com uma patroa que parecia querer dominar eles de uma forma que não tinha nada a ver com o trabalho. Quando levantei isso, ele ficou irado, enfim, sempre atacando para se defender e falou da traição. Depois disso, fiquei 14 dias de repouso e foi o começo do fim. Fiquei na sala por não poder fazer esforço e minha filha cuidando de tudo. Um dia ele me mandou dinheiro para fazermos cachorro quente. Meus filhos e eu fomos comprar os ingredientes, mas quando chegamos a minha filha foi fazer a minha sopa, já que eu não podia comer qualquer coisa. Ela já tinha cuidado do irmão, arrumado a casa e quando ele chegou, o molho não estava pronto e ele simplesmente surtou. Primeiro se isolou e ficava provocativo, dizendo que ninguém pensava nele e eu tentando explicar que eu estava operada e ela cansada, que ele poderia fazer o molho, apenas isso. Mas não, pessoas sem empatia querem tudo sem pensar nos outros. Foi então que pensei como seria minha velhice ao lado dele. Incrivelmente, nesses 14 dias, ele não deixou de usar drogas e com isso voltava na traição e ficava agressivo. Minha filha tinha ido passar o final de semana com um namorado, já que meu marido estaria em casa e eu já estava melhor. Ele começou a brigar e era um inferno ficar na casa. Medo, muito medo. Ele ficava transtornado e lá fui eu de recuperação para a casa do genro e sempre com ele me chamando de covarde por fugir e não contar a verdade. Ou era me perguntando da traição ou dos trajetos de Uber e Google Maps. Se tornou insuportável e ao mesmo tempo cada vez mais claro. Era sobre ele, sobre nunca assumir seus próprios erros, sobre ter se envolvido com várias e achar que eu fiz o mesmo. Sobre ele ir para festas e vários lugares e achar que eu faria o mesmo. Inclusive foi na festa desse patrão sem sequer me avisar. Soube olhando no histórico do Google Maps que ele tanto usava para me atacar. E foi no Google Fotos que descobri uma foto que ele tirou de uma mulher em uma das lojas que ia. Como ele usava minhas contas, tudo ia para o mesmo Google Fotos do meu e-mail. E um dia, procurando provas para mostrar para ele que eu estava em um tal lugar e não onde ele achava que eu estava, vi a foto dessa mulher e ela põe risos. Me acusava tanto e ele era o infiel. Exatamente. Eles acusam. Toda acusação de um narcisista é uma confissão do que eles mesmos fazem. Fui cobrar então e perguntar do que se tratava e ele respondeu que foi apenas para mostrar para o rapaz que trabalhava com ele que já estava lá naquela loja, mas não tinha nenhuma mensagem com esse amigo. E ela põe um ponto de exclamação. Claro, imagino que devam ter falado da mulher bonita que trabalhava lá e óbvio teria que apagar. Foi cada vez ficando mais claro e minha culpa diminuindo ainda mais. Isso não era trauma, toda perturbação não era porque não superou e não conseguia perdoar,
mas sim a própria culpa que ele não admitia. Dei um basta quando em uma dessas loucuras, em misturar bebida com drogas e se tornar extremamente agressivo, pegou meu celular e veio me mostrar e cobrar novamente as localizações. Por exemplo, tinha lugares que eu mostrei fotos do que estava fazendo e sempre com meus filhos, e outra ele estava na foto. Mas o local mostrava hotel e ainda assim ele achava que eu estava mentindo. Mas como se eu estava provando ali que ele estava junto e o local era aproximado e não exato, ele já não raciocinava mais. No Google Maps mostrava que eu tinha saído do meu trabalho e ido para um hotel e eu não havia como provar que não. Apesar que tinha foto do meu local de trabalho enquanto no mapa mostrava que estava na rua. Ele pegou o celular e jogou no sofá dizendo: "Tá vendo? É verdade, eu sabia que ia descobrir a verdade." Então saí de casa, não aguentava mais tentar provar. Minha filha tinha alugado uma casa próxima da minha e fui pra lá. Ele não apagava as conversas e disse que tinha todo o histórico, estava lá, a prova. Gravei a tela e mandei para ele dizendo que depois disso não tínhamos mais nada para conversar. A gravação tinha exatamente a data e hora mostrando que eu não saí do meu local de trabalho devido a uma tempestade que ficamos sem energia por horas. O GPS do celular e tudo mais desconectou, dando esse bug de localização. Falei que essa era a verdade que eu sempre sustentei e ele não acreditava como todas as outras e pasmem. Outro dia, ainda drogado, falou que eu não provei nada. Super cansativo. Você não tem que provar nada pra ele, né? Meu filho, você não confia em mim? Não fique comigo. Pode ir embora. Larga do meu pé. E como a casa da minha filha era próxima da minha, fiquei lá e levei algumas roupas e assim podia levar o meu filho para a escola e trabalhar. Enfim, a coragem e principalmente a oportunidade vieram. Glória a Deus. Nos primeiros dias, ele ainda ficando mandando prints de localização, dizendo que só o meu dava errado e ficou na casa por 4 semanas. Ele falava que já estava decidido que não me queria mais e que se eu quisesse podia voltar até ele sair. E eu estava dormindo no chão e o meu filho no sofá na casa da minha filha e mandava mensagem para ele, para que ele saísse logo, que eu alugaria um lugar para nós. Ou eu alugaria um lugar para nós. E por fim ele foi embora e eu voltei para casa. Ainda na casa da minha filha, agendei atendimento na Defensoria Pública e estou aguardando meu divórcio. E ela diz o quão difícil foi isso. Por anos eu levei a fé como base para salvar meu casamento e sempre achando que era o inimigo que não me permitia viver o que achava que Deus tinha para mim. Afinal, Deus é Deus da família, não é? E eu não conseguia entender o porquê, mesmo depois de tantas campanhas, jejum e oração, Deus não mudou isso. Foi quando ouvi uma palavra exatamente dizendo que mesmo após ter feito tudo, quando Deus não quer, Ele não quer e pronto. E tive muitas vezes conselhos para não casar, para não voltar, mas eu sempre acreditei que isso um dia mudaria. Agora eu paro aqui para falar. Quando Deus não quer e pronto. Gente, nem tudo é Deus, tá? Porque quem não quis foi ele mudar. Deus está lá para todos que querem. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para todos que creem nele, que buscam ele, que querem ele. Agora os que rejeitam ele, quer saber de nada e quer viver da própria vontade, você vai orar da maneira certa, entendeu? Você está tentando orar para Deus salvar, para Deus libertar, mas ele não queria ser liberto, ele não estava buscando isso. E aí não tem como Deus fazer, porque existe o livre-arbítrio. Deus não vai obrigar ninguém. Ele aceita o que a pessoa quer. Inclusive ele entrega a pessoa a fazer o que quer. Esse é o pior de tudo, mas a pessoa mesmo escolher esse caminho, né? Então assim, ele que não quis, Deus está lá o tempo todo, mas eu entendi que no caso, né, o que eu creio que você orou, pediu e tal e tudo, não foi Deus que não quis mudar ele não quis mudar, entende? Mas o importante é que você quis, né, e tá buscando e tá fazendo. Então a oração é: Deus, me ajuda a ver o que é isso. Pai, me dá força para eu sair disso, né? Me dê clareza, me mostra a verdade para eu ser liberta, porque a religiosidade, né, as crenças religiosas, o que a própria igreja muitas vezes fala, não é o que Deus está dizendo, muitas vezes em caso de pessoas que você tá lá com um homem que é agressivo com você, que não quer largar da bebida. Deus deu o divórcio. Ele permitiu o divórcio pela dureza dos corações, ok? Continuando.
Tanto que as pessoas que sabiam da minha traição ainda assim não apoiavam eu estar com ele por tudo que ele nos fez passar a vida toda. Foram 18 anos juntos, muitas brigas e descontrole dele antes mesmo da traição e confissão. Sempre achei que era por ele ser adicto, sempre mentiroso e agressivo. Larguei a dança cristã, não congrego mais na igreja e hoje a minha fé se esgotou. Olha aí. Ele não tem esse poder não, tá? A não ser que você permita, porque tudo é possível no Senhor. Mas sei que vou voltar ao primeiro amor e que Deus me perdoou pelos meus erros, com certeza. Com certeza. Às vezes o que acontece é que a gente não se perdoa. Deus já perdoou. Uma vez eu fui na igreja e Deus falou através daquele pastor. Deus já perdoou. Então você não deve mais carregar esse peso. E ali eu fui liberta, porque eu nem sabia... mas inconscientemente eu ainda não tinha me perdoado daquilo. Eu ainda estava me culpando de algo que Deus já tinha me perdoado. Pois Deus, aquela noite eu ouvi o que Deus falou através da boca daquele pastor e eu fui liberta. Porque, gente, o inimigo, ele é o acusador. Tá vendo? Esse aí só te acusava. Coisa que Deus já te perdoou e ele lá. Então, chega, acabou. Aquilo que a gente fez de errado, a gente se arrepende, pede perdão, Deus já perdoou. Então é só você se perdoar também e o outro vem falar o que quiser, o problema é dele. Porque se Deus já te perdoou, o que importa ele pensar o quê? Né? O problema é dele. Continuando. Mas sei que vou voltar ao primeiro amor, sim, glória a Deus. O divórcio me assusta às vezes, não por querer voltar com ele. Não sinto falta, graças a Deus, mas pelo peso, né, que a religiosidade impõe. Pois você vai viver da religiosidade? Não, você vive da verdade que liberta. Então sai fora disso, tá repreendido, não vai voltar nunca mais, em nome de Jesus. E ela faz uma pergunta, será que algum dia terei um amor de verdade? Será que serei adúltera? Mas tenho comigo Mateus 19:9, que em caso de divórcio, Deus permite o divórcio e a pessoa só é adúltera se o motivo da separação não for esse. E ela põe também Malaquias 2:16, que Deus odeia o divórcio, mas também o homem que se cobre de violência. E Coríntios 7:15, que se o descrente quiser se apartar, se aparte, e que Deus nos chamou para a paz. E ela diz, eu tentei além das minhas forças e lutei, mas ele não quis. Até contra Deus ele falava. Exatamente. Não dá para andar em julgo desigual, né? E é isso aí, Deus está te livrando disso daí. E a pergunta que você fez aqui, será que se um dia você vai ter esse grande amor? Sim, sabe quando? Quando você voltar ao primeiro amor. Porque aí você vai entender quem você é, a tua identidade espiritual, o teu valor, amor próprio. E aí você já vai conseguir identificar o outro, você já vai ter curado suas feridas, você não vai mais ter essa dependência emocional, não tem mais brecha para o inimigo entrar através desses daí que fingem ser anjo de luz, né? Esse é o caminho. E para encerrar ela diz, antes dele sair de casa eu fiz uma carta com as acusações dele, foram 5 coisas e de verdade só houve a traição confessada e um deslize quando estávamos nos conhecendo. Já a dele deu 3 páginas. E isso porque não lembrei de tudo. Ele ainda teve a pachorra de mandar um vídeo falando que não me queria mais e que a traição não tinha perdão. E falei que isso era de uma hipocrisia sem fim, que a lista dele foi de 10 vezes maior que a minha. E ela põe 4 pontos de exclamação. Entreguei também uma carta que fiz quando voltamos, e ela põe entre parênteses, comprei alianças novas para fazermos a renovação dos votos, que nunca aconteceu. Entreguei com a aliança velha, que por sinal, uma vez ele ficou morrendo de ódio por eu ter jogado fora, devido eu ter visto que ele foi atrás das mulheres. Ele foi atrás de uma das mulheres, mesmo jurando que jamais iria outra vez. E aí, entre parênteses, ela fala, a que ficou me encarando na igreja e tinha mandado mensagem chamando ele de sumido. A culpa foi minha, ela diz, kkkk. Já a aliança nova eu não achei na hora para colocar junto. Nunca trocamos e eu comprei e está aqui guardada porque queria devolver junto com os outros papéis que ele deixou. Após a separação ele perdeu o emprego, certeza que foi por causa dos dias drogado que não ia trabalhar. Demorou um pouco para ele fazer redes sociais, 1 mês e meio mais ou menos dessa vez. Mas agora tem 4 e com certeza 3. Ele nas loucuras perdeu a senha e está usando apenas 1. Ai meu Deus do céu. Ela diz assim, ele tinha me bloqueado no WhatsApp depois de eu falar que quem não queria conversa era eu. E que ele não ligasse para eu ver quando mandasse algo. E ela dá risada. Então ele mandava para minha filha e um dia o meu filho ligou do meu celular e ele não atendeu e foi a última vez que cobrei algo dele.
que comprasse um aparelho para o filho, já que não queria falar pelo meu. Ela diz: não quero meu filho se humilhando por atenção. Quando ele perdeu o emprego, mandou para minha filha. E quando caiu de moto, mandou para ela. E eu falei que isso estava errado. E minha filha também não queria ficar intermediando conversas, resolvendo assuntos do irmão. E o aparelho dela está quebrado. Não liga, nem envia áudio. E ela mandou uma mensagem avisando isso. Então ele desbloqueou o meu número para falar com o filho. Mas a foto não aparece. Dessa vez eu não bloqueei, sigo a minha vida sem ele e bloqueei no coração e na mente. E estranhamente ele não me procurou e já fazem 4 meses de separação. Glória a Deus, é livramento de Deus. Mas melhor assim, porque quando lembro do medo que era estar com ele, das ameaças, do terror, só agradeço a Deus por me ouvir, que eu queria mais uma chance e sair viva desse casamento. E meus filhos têm medo dele e eles têm pesadelos. Meu filho já sonhou algumas vezes com o pai como se fosse em uma cova e caixão, inclusive quando estávamos juntos, e ele sabe. É isso, não sei o futuro, mas até aqui estou grata por ser uma sobrevivente e não mais vítima. E não tenho e nem penso em alguém na minha vida. Tenho muita procura nas redes sociais, mas não estou aberta para nem conversar. Estou bem com a solitude e sei que tenho coisas para me curar e preciso me conciliar com Deus. Glória a Deus, faz isso que você vai ver. É tudo na hora perfeita de Deus. Orem por mim, sim, linda. Orem por mim. Eu já contei que estou atrás do divórcio e ainda estou aguardando passar pelo advogado. E como sempre, ameacei dar entrada e não fiz. E ela conclui: eu tinha excluído meu Facebook por causa dele, mas reativei e lá estava ele. E lá estava ele. Risos, porém, já me bloqueou em tudo. Estou em contato quase zero, ela diz, pedra cinza, porque ainda caí na burrice de olhar as redes sociais, queria provas para o juiz, porque ele não está mandando a pensão. Mas confesso que isso já não me dói mais. Quando mandei mensagem pedindo os documentos para dar entrada no divórcio, ele não respondeu. Então, talvez não acredite, até porque ele trabalha do lado do local e não tomava a atitude de pedir o divórcio e se livrar de mim, já que, segundo ele, eu não presto, né? Exatamente. E ela conclui dizendo: mas enfim, eu perdi o medo porque não tem nada que eu possa fazer para impedir o mal, somente Deus é capaz. Obrigada pela oportunidade, que todas nós encontremos a paz em Cristo e que tenhamos uma vida de acordo com os planos de Deus. Amém. E aqui no final que você falou, né, da parte do divórcio e tudo, que você viu as redes sociais, o melhor é você realmente desligar de tudo, né, e ficar na sua paz, cuidar de você, assim, busca terapia se você puder, porque vai ajudar muito você entender de onde vem tudo isso, essas carências, suprir tudo no Senhor, resgatar tua autoestima, amor próprio, tua identidade, e tudo vai ficar bem. Muito, muito, muito obrigada pelo teu relato. Gostei muito da forma que você escreveu e todos os detalhes que você deixou aqui. Muitas coisas aqui que você falou, eu já passei por isso. É incrível, né, do que é capaz uma pessoa assim e quanta coisa passa na nossa cabeça, quanta confusão e que a gente fica pensando, gente, será que sou eu o problema? Será? Não! Por isso que eu falo, a verdade nos liberta, que é a palavra de Deus. Então fique firme no Senhor e renove a sua mente. Você já se arrependeu, Deus já te perdoou, então somos livres em Cristo Jesus. Vamos buscar o foco. Olha, na imersão, gente, a gente vai trabalhar tudo isso. Vem, se você puder, presencial, vai ser melhor ainda, que eu vou poder te dar um abraço, a gente tirar fotos juntas. Se não puder, faz online, gente. Faz online, não deixe passar essa oportunidade, tá bom? Obrigada de coração a todos vocês e espero que vocês gostem do relato. E eu improvisei aqui, né? Foi o melhor que eu pude fazer para vocês, mas foi com amor, com carinho. Deus abençoe grandemente. Beijo enorme no coração. E nos vemos em breve no próximo relato. Se você tem um relato para mandar, manda pro meu e-mail que eu venho aqui gravar no canal. relato.sobrevivente@hotmail.com. Até lá. Tchau, tchau.